E no vídeo de hoje iremos fazer esta lindeza, uma nécessaire, e dependendo para que você vai utilizar, pode ser chamada de estojo também. Aqui, a parte do fole, que é a parte de baixo, né, que vai pegar uma parte da lateral, fundo e a outra lateral, e a parte do canal do zíper, e aqui eu coloquei 2 cursores, que é para facilitar o abrir e o fechar. Aqui eu coloquei, tem 24 canetinhas dessas, ó, mas fica espaço para poder colocar mais algumas outras coisinhas. Vamos começar aqui pelo nosso canal do zíper. Aqui eu vou fazer dessa forma. Eu vou colocar a minha parte do canal do zíper em cima do meu zíper para passar a costura. Aqui eu vou passar 2 costuras, uma mais em cima, perto da cremalheira, e uma mais embaixo. Lembrando que o nosso zíper, a cremalheira é essa parte grossa do zíper, e nos 2 lados tem uma marcação limitando até onde a gente pode costurar. Dessa marcação para perto da cremalheira, a tramazinha do zíper, ela dá uma diferenciada do restante do material para fora, né? Então, é bom respeitar esse limite. Menor do que esse daqui, desse zíper, né? É aquele fininho que é utilizado para roupa. Então, depois daquele de roupa, vem esse daqui que a gente utiliza para necessários e bolsas. E se for mala, essas coisas, aí a gente vai aumentando essa partezinha aqui da cremalheira, aumentando o nosso zíper, né? A largura dele, também a questão consecutiva, né? Vai os cursores também. Então, para aqui, da altura total do meu canal do zíper, ele vai ser com o zíper e com essa minha parte do plástico. Aqui eu vou estar fazendo da seguinte forma, né? Vou colocar meu zíper e aqui em cima eu vou colocar o meu material. Aí eu vou passar uma costura na parte de cima e outra mais embaixo. Caso você não queira fazer assim, ou você vai fazer de sintético ou tecido, o que é que você pode fazer? Aumenta aqui na parte de cima a altura, coloca mais 1 centímetro antes de cortar o seu material. Cortou, aí você pode fazer de 2 formas. A costura luva, que é direito com direito, né? Você vai colocar direito do seu material com o direito do seu zíper, vai passar uma costura, virar e rebater, né? Fazer o pesponto. Ou você pode, se for no plástico ou no sintético também, aumentando 1 centímetro, né? Aí você vai dobrar, quando dobrar ele vai ficar assim, dessa forma. Aí você vai colocar em cima do seu material e vai passar a costura, certo? Então, eu vou passar a costura aqui para ficar na parte de cima e na parte de baixo. Aqui eu tô utilizando a minha máquina industrial, é uma transporte duplo, mas dá pra você fazer na reta simples e também na doméstica, tá? Lembrando que, se for fazer na doméstica, na parte de baixo da sua bobina, nunca coloque linha de nylon, tá? Na bobina, só linha de poliéster, que a gente vai puxar e vai torar com facilidade, ok? Costurado ficou assim. Aproveitei e já coloquei o cursor. Para colocar o cursor, eu deixo uma parte do meu zíper maior e a outra menor. Entro com a minha maior, quando ficar mais ou menos aqui na mesma altura, passo nessa outra menor. Aí, coloquei um de cada lado, porque aí facilita o abrir e o fechar. Vamos agora para os nossos espelhos. Aqui eu fiz a marcação com a caneta de sintético, ó. Coloquei meu molde aqui, ó. E aí passei a caneta. Aqui você pode fazer da seguinte forma. Deixar riscado aqui e colocar o vivo, para quando for depois cortar. Ou se você quiser, você pode cortar agora, tá? Pode ser das 2 formas. Aí você já aproveita, faz o pico na parte de baixo, na parte de cima dos 2 espelhos, e é para facilitar na hora que for colocar o vivo. Aqui eu vou estar utilizando o vivo de plástico, e aí eu vou colocar esse pedaço de sintético que eu tenho aqui para cobrir o vivo. Porque aí ele vai ficar mais discreto do que se eu pegar um pedaço do plástico e cobrir ele. Mas se você quiser, você pode ou pegar o próprio material que você está fazendo a peça, ou algum material da mesma cor do vivo, tá? Para poder fazer. E aqui, coloca, para colocar o vivo, aumenta um pouco o número da margem de costura e vai passar uma costura em toda a volta nos 2 espelhos. Agora a gente corta aqui o excesso do material. E aí a gente vai fazer das 2 formas nos 2 espelhos. Aqui tem que ficar bem justinho. Essas 2 partes aqui tem que se encontrar e tem que ficar na mesma medidinha, tá? Então, sempre prestar atenção, fazendo com calma, que vai dar tudo certo os seus espelhos. Aqui, ó, você pode vir, passar a costura até aqui, depois vir com o seu sintético, cobrir e passar uma outra costura aqui. Ou você pode vir aqui com a sua mão direita, que vai estar aqui no lado da máquina, você vai pegar ou uma tesourinha, uma chave que possa segurar aqui, ó, pra ficar paralela aqui, ó, pra não correr do lugar, que tem que ficar reto aqui. Aí vai segurando com calma, ó, aqui, e com a sua mão esquerda você vai cobri-lo. Aí conforme vir costurando aqui, ó, aí com a sua mão direita vai colocando mais pra cá.
Aí, dessa forma, vai estar costurando a parte de cima e a parte de baixo. Mas se você tiver, nunca fez dessa forma, então primeiro você passa a sua costura aqui e depois cobre e passa a costura finalizando, tá? O importante é que esteja seguro e coberto aqui, ok? Aqui também você pode estar utilizando plástico transparente, plástico cristal, porque aí vai ficar coberto, né? E nem não vai chamar tanta atenção para essa parte da junção, ok? Aqui com o nosso fole. Aí, aqui, né, vai estar virado para cima, vai ficar direito com direito, tá? A parte direita é essa daqui que tem as estrelas. Então, vamos colocar aqui, rente. Vamos passar uma costura aqui e depois vamos vir com o mesmo material para colocar aqui para fazer como fosse um viés. Após passar essa costura, vim aqui, ó, com o plástico, né, que é para fazer como fosse um viés. E agora eu vou passar um pezinho de máquina aqui. Feito a costura, vai ficar assim. Aí agora vamos unir a outra parte, né, do canal do zíper com fole, sempre deixando reto, com bordinha, né, na lateral e na parte de cima. Passa uma costura de meio calcador. E depois, para a costura final, onde vai aplicar o viés aqui, você pode fazer com um calcador ou marcar 1 centímetro e costurar, certo? Eu tô fazendo com 1 centímetro e costuro essas minhas costuras aqui, ok? Se você ficar na dúvida se vai bater ou não, o que é que você pode fazer? Vim com costura a um lado, conforme eu fiz aqui, e depois vem em toda a volta, clipa essa sua parte aqui do anel da peça, que o anel é conforme é feito da junção do canal do zíper com fole, se chama anel, e aí você vai vir com essa parte, que são do material, sem ser o zíper, porque o zíper é maleável, né? Então pode dar diferença. Então você vem com essa parte aqui e vai clipar em toda a volta. Quando clipar, você vai ver se vai estar batendo certinho, se vai estar folgado, se vai... para você poder fazer a costura, tá? Se você estiver insegura também com as medidas que eu estou passando aqui, você pode deixar maior a questão do seu fole, ok? Deixa uns 2 centímetros maior. E também tem a questão, se você for fazer sem o vivo, aí vai ter que aumentar uns 3 centímetros mais ou menos do seu fole, ok? Para que possa fazer e bater certinho. Quando a gente faz uma peça e aplica o vivo, automaticamente ele reduz a medida, certo? Então, se você for fazer sem o vivo, você corta a parte do seu fole uns 3, 4 centímetros maior, e aí você faz a costura de um lado. Fez a costura e o acabamento, você vai clipar em toda a volta do seu espelho, e aí vai ver quanto sobrar. Um exemplo assim, né? Sempre deixando o seu material, se for sobrar, o que sobrar de um lado, tem que sobrar do outro, que é para quando cortar, tá reto, tá? Para não ficar um lado maior e um lado menor. Conforme a medida que eu tô passando aí, esse espelho com o vivo, essa medida que eu tô passando do canal do zíper e o fole vai bater certinho, tá? Fez a costura, aí a gente vem aqui, marca para dar os piques nos meios, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E na parte do zíper, a gente faz a marcação aqui com giz, alguma caneta que apague, porque corre o risco de você picotar, aí passe o isqueiro. Vai dar seguro, mas com o tempo, né, possa ser que venha dar algum problema. Então, para evitar, então é melhor fazer a marcação com giz, tá? E para fazer o pique, aqui você vai pegar as suas duas laterais aqui, né, que é a junção, vai unir uma com a outra, vai fazer o pique aqui na parte de cima, na parte de baixo, na parte do canal do zíper, e na parte do zíper aqui em cima você faz a marcação com giz ou com uma caneta. E agora vamos costurar os nossos espelhos. Para costurar o espelho aqui eu vou trocar o meu calcador, vou colocar um calcador de vivo, para me facilitar, né? E vamos aplicar agora o nosso espelho no nosso anel, né? Que o anel é composto pelo fole e o canal do zíper. Para fazer essa primeira costura aqui do meu vivo, eu apliquei com o calcador normal da minha máquina, para ficar mais na borda, tá? É um pouquinho mais chato de fazer, mais difícil, mas porque fica na borda, né? E agora eu vou trocar o meu calcador para colocar o de vivo, e aí com o calcador de vivo, a costura vem mais perto aqui dessa parte que é arredondada, né? Porque aqui é achatado e aqui é redondo, né? Ó. Então, com o calcador de vivo, vai vir mais próximo aqui. Quando for aplicar o vivo, essa partezinha aqui, ó, que a gente cobriu, o nosso vivo, ela vai ficar pra parte de trás, tá? Pra parte de cima da nossa peça, quanto pra parte de baixo, tá? Ficar atento nessa questão. Detalhe que faz a diferença, né? Então, vamos ficar atento aí, pra parte de trás, tá? Clipado, vai ficar assim. Quando você for clipar, possa ficar um pouquinho apertado, mas é normal e tem que ficar assim dessa forma. Porque se ficar folgado, conforme a gente for costurando, vai formar tipo como fosse uma prega. Então, ela tem que ficar justinha, mas que entre e não fique deformada, tá? Então, vai ficar assim a forma que eu vou costurar. Eu vou colocar a minha mão aqui por dentro, ó, aqui por dentro. Vou segurando o meu vivo, que dá pra sentir, com a minha mão esquerda.
e vou colocar embaixo da máquina para ir costurando. Aqui eu posso costurar com o ponto maior da minha máquina e para fazer acabamento com viés eu diminuo o ponto para uns 3,5, 4. Ou se você não quiser, você não coloca viés, dependendo da proposta que vai ser a sua peça, tá? Então aqui, ó, é colocar na máquina e costurar. Quando estiver costurando, certifique-se que o seu zíper, tá? Ele esteja rente com a parte do plástico, né? Do seu material, para não correr o risco de sair e ficar troncho, para ele estar costurado, tá? E também o nosso cursor, quando for costurar, conforme for chegando perto do calcador, aí a gente coloca ou mais para frente ou mais para trás para poder costurar livre e não danificar a nossa peça, o nosso cursor, tá? Então fica atento à questão do nosso zíper, dá o nosso melhor sempre. Então vai ficar assim o acabamento com viés. E para fazer essa outra parte é a mesma coisa, clipa. Aí aqui a gente vai abrir o nosso cursor para facilitar na hora do fechamento. Como é plástico, ele vai ficar um pouquinho mais rígido, né? E vai passar a costura em toda a volta. Depois da costura, a gente vem e faz o acabamento com viés também. E aqui, quando for costurar, certificar que a parte de baixo vai estar rente com essa parte de cima, né? Essa parte de cima é o nosso espelho e a parte de baixo vai ser entre o canal do zíper e o fole, tá? Então, sempre tá bordinha com bordinha para poder costurar. Aí, essa costura, como é com calcador de vivo, ela vai ficar mais pra frente, ó. Mais pra frente, certo? Essa daqui foi a primeira costura, que foi pra unir, né? Aplicar o vivo no nosso espelho. E essa costura agora é pra fechamento. Certifique-se que as bordas vão estar rente. Caso tenha passado algum pouquinho, você pode vir com a tesoura e cortar, tá? Antes de vir e aplicar o viés. Aqui a borda eu cortei e selei. Aí eu dobro ela aqui, mais ou menos meio a 1 centímetro. Vou colocar aqui pra vir e passar a minha costura de finalização, tá? Selo, dobro e venho aqui pra aplicar, ok? Depois disso, por ser plástico ou ser sintético, se tiver fazendo solzinho por aí, coloca para levar um esquentozinho no sol, para amolecer o material e desvirar. Caso não esteja, você vai com um secador ou com soprador, aquece ele, né, liga e coloca ele para amolecer. E depois vai desvirando aos poucos. Cuidado para não se queimar, como tem cursor também, para não aquecer muito, né, o cursor e você encostar e queimar. E não esquecendo de que, como é um plástico, né, ele é bem rígido. Então, para desvirar, a gente vai precisar do auxílio do secador, do soprador. Se estiver fazendo sol, coloca aí para amolecer e poder desvirar. Caso você esteja com o secador, soprador, cuidado com os cursores, para não aquecer, né? E aí, quando for desvirar, bater e terminar se queimando. Então, amolece, desvira. Depois que desvirar, coloca um tecidinho, algum material, que não vá também criar uma memória feia da peça, né? Para que fique da memória do jeito exato. As curvas também, você coloca o secador para amolecer e formar bem as 4 curvas, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, assim, para fazer a nossa peça em plástico, ao desvirar, necessitamos do calor para fazer isso. Então, espero que tenham gostado. Deixe um like e um lindo comentário. Tchau, tchau. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Tchau. Agora vamos às medidas. Para fazer, iremos precisar dessas medidas aqui. Em uma folha A4, em um papelão, uma cartolina, conforme você queira, fique mais fácil aí para você. Iremos fazer um retângulo que tenha a medida de um ladinho para o outro, 20 centímetros, e de baixo para cima, 12,5 centímetros, certo? Faz a marcação do retângulo com lápis ou com a caneta. E aí você vai vir com o cone de linha, centralizar aqui é para ficar retinho de um lado, retinho do outro. Coloca o cone e faz o arredondado, tá? Ou se você não tiver um cone, você pode fazer o quê? Dessa quininha aqui, ó, pra cá, marca 3 centímetros, dessa outra quininha pra esse lado, 3 centímetros, e aí você vai pegar algo que seja arredondado, colocar aqui que fique entre uma marcação e outra, e faz o arredondado. Isso você vai fazer nos 4 lados. Feito isso, aí vai recortar, aí vai ficar assim, ó. Você aproveita e já faz o pico, que é pra marcar o meio, tá? Que um lado vai ser onde vai ficar a parte de trás, de baixo da nossa peça, e a outra vai ficar o lado de cima, né? Da frente da nossa peça, como aqui, ó. O pico tá marcado aqui, então, desse lado foi a minha junção do vivo, tá vendo? O vivo começa aqui e termina aqui, e aqui tá coberto. Então, aqui no meio foi a minha marcação. E a outra marcação ficou aqui na parte de cima, que é onde a gente vai aplicar o nosso zíper, ou se não, a outra parte do nosso canal do zíper. Como eu utilizei plástico, eu só coloquei aqui as medidas dos materiais que eu utilizei. Caso você vá fazer com sintético ou tecido, aí você, é um exemplo aqui, né? Tem 2 medidas de 12,5 de largura, né? Por 20 de altura. O espelho, né? Aí aqui eu usei plástico cristal. Se for no sintético tecido, 2 vezes no material principal, 2 vezes na estrutura e 2 vezes no forro, totalizando 6 partes, que vai ficar 3 para a parte de cima e 3 para a parte de baixo do nosso espelho.
ok? Mas aqui eu fiz só no plástico. Como é uma peça pequena, não é necessariamente obrigatório colocar uma estrutura se você for fazer em sintético. Aqui pro fole, eu utilizei 30 centímetros por 6 de altura. Ó, aqui vai 6 de um lado pro outro, tá? E utilizei também para viés, nessa junção aqui, o próprio plástico, conforme o vídeo for passando, vai mostrando, tá? Pro canal do zíper, eu cortei 29 por 4. E no meu canal do zíper, eu costurei o meu plástico em cima do meu zíper. Eu não fiz acabamento aqui na borda. Mas se você quiser, você preferir, você pode cortar ao invés de 4 de altura, você pode cortar com 5 de altura. Aí aqui na parte de cima você faz a costura luva, que é direito com direito, costura, desvira e rebate, ok? Ou se for fazer no plástico, ao invés de deixar assim, acrescenta 1 centímetro. E aqui na bordinha, ó, dobra pra ficar... dobra, ó, essa parte pra dentro, tá? Aí, pro zíper, eu sempre corto o zíper passando, pra facilitar na hora de colocar os cursores. O vivo passa em toda a volta, lembrando de colocar o acabamento aqui, ó, pra fazer a junção. Que aqui tem, ó, 2 vezes de 4 centímetros de largura por 3,5 de altura, sintético para cobrir junção do vivo. Junção é esse daqui, que ele vai começar e vai terminar desse outro lado. Aí, essa parte aqui, ó, vai cobrir para não ficar mostrando onde foi que o vivo se encontrou, tá? E aqui, ó, arredondei com de linha 60 e os 3 centímetros, né? Que no caso, vai marcar do meio pra cá 3, conforme eu já falei aqui, ó. Do meio pra cá 3, do meio pra cá 3, vem um arredondo nas 4 partes, ok? Ó, e essa daqui é com uma abertura maior, que também serve como estojo, necessaire, conforme você queira. Aqui a parte do zíper, ela é bem maior, o canal do zíper, e o fole é bem pequenininho, é estreito, tá vendo? A forma de montar essa daqui é da mesma forma que esta. A diferença é que essa daqui, ó, o fole, né, vai vir aqui pra lateral, que a abertura dela é reduzida. E nessa daqui, a abertura é maior, ampla, né? Então, pra essa daqui, tá aqui a marcação também. Pro espelho, a mesma coisa, eu utilizei o plástico, então eu vou fazer um retângulo de um ladinho pro outro de 23, daqui pra cima 15. Fiz o retângulo e aí eu vou marcar daqui, da quina pra cá 4, da quina pra cá 4. Feito isso, eu vou vir com algo arredondado, pode ser um pires, um cone de fita, alguma coisa assim, e vou fazer o arredondado. Isso eu vou fazer nas 4 partes, tá? Aqui, ó, eu arredondei com cone de fita crepe, 4 centímetros, ó. Esses desenhos aqui, significa que são isso aqui, ó. Aí a gente vai fazer do meio, da quina para um lado, da quina para o outro, nas 4 partes. E quando a gente fizer, aí vai fazer o tracejadozinho, né, pra ficar o arredondado. Sou muito desenhista, não. Aí, feito isso, com os espelhos são partes que são iguais. O fole, como aqui é uma abertura maior, então eu optei por deixar 9 centímetros de largura por 6 de altura. O meu canal de zíper, uma vez de 59,5 por 4. Meu canal do zíper, quantidade do meu zíper. Se você quiser, você pode deixar um pouquinho a mais, conforme você queira, para facilitar na hora de colocar os cursores, tá? O vivo, que vai colocar em toda a volta. E aqui, o sintético, que vai cobrir o vivo, tá? A junção do vivo, conforme eu já mostrei, né? E viés para acabamento na parte de dentro. Caso você esteja seguro, é a primeira vez que você vai fazer a peça, você pode, se você tiver com receio, aumentar aqui no fole, tá vendo? Você vai cortar o canal do zíper certinho, aplicar o seu zíper, e o fole vai cortar maior. Vai aplicar de um lado, né, o canal do zíper já com zíper, pronto. Aí você vem com o seu fole, costura de um lado e faz o acabamento. Aí depois vai passar essa sua parte em todo o seu espelho e vai ver. Caso sobre alguma coisa, refila e passa a costura e acabamento, certo? Tem uma parte no vídeo que eu vou mostrar também sobre essa questão. Mas enfim, as medidas são essas. Mostrei conforme eu fiz o retângulo e depois eu fiz a questão aqui, ó, pra fazer o arredondado, tá? A medida que eu fiz, tudo certinho. E aqui é para mais ou menos você ter uma ideia a questão do plano de corte, tá? O nosso material geralmente vem com 1,40 no tecido, que geralmente vem 150, né? E o tamanho que a gente compra normalmente é 50, certo? Então aqui, ó, pra fazer essa peça, eu vou precisar, ó, de uma parte pro meu canal de zíper, o meu espelho, o meu fole, tá? E aí vai sobrar um pedacinho aqui dessa parte que você coloca pra fazer tipo como fosse o viés dessa partezinha aqui, ó, que é da união entre o canal do zíper e o fole, tá? Pra fazer o acabamento na parte de dentro. Mas aí é só pra realmente você ter uma ideia de mais ou menos como é que vai ficar a questão dos cortes, tá? A forma de montar é a mesma. O que vai diferenciar é que aqui o meu canal do zíper, ele é maior do que o meu fole, né? Bem maior. Porque aí vai ter uma abertura ampla, tá?